adesivos. Hoje em dia, a gente tem dois tipos de sistemas adesivos. Um que é chamado de total wet ou convencional, que é o que, gente? O que tem ácido fosfórico. E o outro que é o self-etch, geralmente que as pessoas falam, que é o autocondicionante. Ou seja, esse não tem ácido fosfórico, tá? Qual que é a diferença, gente, de um para o outro? Eu utilizo o ácido fosfórico diferente do outro, separado. Então, eu vou lá e faço o ácido fosfórico do jeito que vocês já conhecem normalmente, tá? 15 segundos em dentina, 30 segundos em esmalte. O outro, e depois passo o primer e o adesivo. O outro, eu uso o ácido, primer e o adesivo juntos no mesmo tubo, tá? Mas para eu chegar nesse ponto, a gente passou por várias fases. E aí a gente tem aqui, para a gente lembrar, e aí eu vou passar um pouquinho mais rápido, que é no condicionamento total, que a gente chama com ácido fosfórico, eu podia ter ácido, primer e adesivo separados, ou seja, de 3 passos. Eu podia ter ácido separado e primer e adesivo juntos, de 2 passos. No autocondicionante, eu posso ter 2 passos, que seria o primer com ácido em um frasco e o adesivo em outro. E eu posso ter um único passo, que são os 3 juntos. E aí tem muita gente que fala em primeira geração, segunda geração, terceira geração. Gente, se a gente for olhar a geração, a gente tá lá na 11ª. Não dá pra ficar contando geração mais, porque as coisas vão se sobrepondo. Então, é autocondicionante ou condicionamento total. Hoje em dia, usa-se falar desse jeito. E o número de passos que isso nos leva a ter. Microscopia do esmalte sem condicionamento, que é o da esquerda, e com condicionamento, que é o da direita. Mais perto, uma microscopia mais aproximada dessa região. E o dentinho do lado, gente, é para mostrar que essa partezinha azul é o ácido fosfórico. E o ácido fosfórico aí, vocês podem perceber que ele está sendo colocado só em esmalte. Isso é o quê? Isso é um condicionamento, a gente fala seletivo de esmalte, para melhorar a adesão do adesivo ao esmalte e a dentina. Então, a gente condiciona o esmalte e, na maioria das vezes, não condiciona mais a dentina. Se eu utilizo o ácido em todo o meu preparo, esmalte e dentina, eu causo isso: desobliteração do túbulo dentinário, fibras colágenas todas expostas. Para eu ter essas fibras colágenas expostas dessa maneira, gente, o que eu preciso? Eu preciso não deixar o meu preparo ressecar. Então, eu apliquei o ácido fosfórico, removi o ácido fosfórico com jatos de ar e água, eu não posso secar, tá? A minha dentina. Senão, as fibras colágenas colabam e eu não tenho um bom imbricamento. E aí se solta a restauração. Então, eu tenho que deixar elas sempre úmidas, não com poça de água e nem secas, úmidas. Isso é extremamente importante. Eu removo, mas eu não removo completamente a água. Bom, gente, nos autocondicionantes, isso a gente está falando do condicionamento total, todo mundo entendeu, que é quando eu uso o ácido separado do resto. Quando eu uso o autocondicionante? No autocondicionante, para começar, eu não tenho ácido fosfórico. O que eu tenho? Eu tenho um ácido orgânico. Se eu tenho um ácido orgânico, ele é mais fraco, o pH dele é o que? Maior. O ácido fosfórico, ele tem um pH mais ou menos 1. Isso é o que? Muito ácido. Então fica o tempo inteiro desmineralizando aquela dentina, não para. E isso é péssimo, tá? Por isso que eu tenho que lavar muito quando eu uso ele. Nos autocondicionantes é o contrário, eu tenho um ácido fraco, ou seja, o pH dele é alto, é 2,5, 3. Então, ele age desmineralizando durante um pequeno intervalo de tempo e depois para. Ó que maravilha! Por este motivo, ele pode ser utilizado junto com o primer, porque ele vai ter um stop, você não vai precisar lavar. Então, você passou ali esse autocondicionante, esse primer junto com o ácido, você não precisa se preocupar em lavar. Ele vai se incorporar na Smearley e na Smearplug e eles vão virar uma camada híbrida composta de lâmina dentinária e adesivo, tá? Não precisa de lavar o autocondicionante porque ele se incorpora. Exatamente. O autocondicionante, você, em hipótese alguma, lava, porque ou ele vai estar junto com o primer ou ele vai estar os 3 juntos. Entendeu?
E aí, essas setinhas vermelhas é para dizer sobre os fluidos dentinários que ficam dentro dos tubos. Na primeira foto, eu tenho o autocondicionante e ele tem esse fluido dentinário? Tem. Só que esse fluido dentinário, a gente quase não mexe com ele, não tem tanto problema assim. Por quê, gente? Porque eu não tenho entrada de ácido, de primer, de adesivo propriamente dentro do túbulo dentinário. Então, o que acontece? O fluido, ele não vai ser alterado, tá? Já nos convencionais, o primer e o adesivo entram dentro do túbulo dentinário. E aí, o que acontece? Eu aumento a pressão desse túbulo. Porque eu tenho fluido dentinário lá dentro e tento fazer com que o primer e o adesivo entrem para gerar o imbricamento. Com isso, eu faço o quê? Eu vou gerar uma pressão nesse túbulo.